novamente nos prepararmos para mais uma atividade espírita que nos possibilita o entendimento dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina, e que nos faculta o alimento excepcional para os nossos espíritos. Mas para isso é muito importante que o nosso pensamento, as nossas intenções estejam voltadas para o encontro, para a reunião espírita. Então, é bom agora preocupações, dificuldades, problemas pessoais que todos nós temos, darmos uma parada para que o pensamento nosso esteja voltado, de fato, para o que vamos ouvir, refletir durante a reunião. Então, lembrando a importância de deixar os celulares desligados ou no silencioso, verifiquem quem está com o celular, se está desligado, se está no silencioso, para que a nossa atenção, de fato, esteja totalmente voltada para a reunião. Temos aqui alguns avisos. O primeiro deles é sobre as reuniões que nós temos nas segundas-feiras, que são orientadas com a presença de Rubens Ferreira. Então, há esclarecimento sobre as passagens do Evangelho, a aplicação de passes, a terapia fluídica, todas as segundas-feiras, aqui a partir das 8 horas da noite. Lembrando também os estudos que são realizados pelo Facebook, pela internet, pelo YouTube, através das páginas do Bezerra de Menezes, Caruaru. Então, temos estudo nas quintas e domingo, pelo YouTube, no canal Conexão para a Luz. Temos também, nas quintas, inclusive, há 2 estudos. Um ocorre a partir das 7h30 da noite, que é sobre o projeto Espiritizar, que eu apresento, e também às 9 horas da noite, que é o estudo do livro Os Bastidores da Obsessão, que está sendo apresentado por Silmara. Também aos domingos, temos o estudo das obras de Joana de Ângeles, todos os domingos, 3 horas da tarde, também através do canal Conexão para a Luz, do YouTube. Hoje nós teremos como palestrante o nosso irmão e amigo José Sabino, que é representante da SEC, da Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, e que irá nos abordar o tema A Anunciação do Consolador, que é uma parte do livro A Gênese. Vamos então para a mensagem 29 do livro Fonte Viva. E é a mensagem Sirvamos. Emmanuel comenta uma passagem colocada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens. E a mensagem do benfeitor nos diz o seguinte: se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas próprias criações indébitas,
sem colheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que movimentas, na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair. Espetacularmente, na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em sua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz, o Senhor guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se foste chamados à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo. Sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como ao Senhor, e não às criaturas. E o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Então, após essa mensagem iluminativa do Espírito Emmanuel, nós teremos agora a prece, lembrando que também durante a prece a espiritualidade ministra passes espirituais, sobretudo se estivermos já de antemão receptivos, e para a prece eu convido a nossa irmã Clécia para proferir. Boa noite, irmãos. Neste momento, convido a todos a fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre, pedindo a Ele proteção, discernimento, compreensão no tema que será abordado na noite de hoje. Que assim seja. Chamamos agora o nosso irmão Josemar Sabino para proferir a exposição dessa noite. Queridos amigos, caros irmãos, uma boa noite a todos, que Jesus nos inspire na construção, principalmente deste tema,
de tanto valor, que fomos convidados para refletir na noite de hoje. Iniciamos agradecendo a todos os trabalhadores da casa que gentilmente nos convidaram para darmos prosseguimento, renovando o nosso desejo de paulatinamente, passo a passo, ampliarmos a nossa capacidade de enxergar a vida em toda a sua grandeza. A nossa gratidão pelo convite, trago um abraço caloroso e fraterno da SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritos de Caruaru, que está em recesso, mas o espírito não entra em recesso, as casas até podem entrar. O espírito, ele está sempre em debate consigo mesmo, na construção paulatina de uma melhor condição de compreender a dinâmica na qual estamos inseridos. Fiquei alegre e contente em rever alguns amigos que desde o ano passado não via. E iniciando essa jornada 2026, aqui nos encontramos. Então, a nossa gratidão pela presença de todos. Anuncio que estamos muito distantes do ideal, mas alegra-nos o fato de estarmos a caminho. Inicio a nossa reflexão, e não poderia deixar de ser, pela questão número 1 do Livro dos Espíritos, que, se não me falha a memória, vai ser o tema do nosso querido Robson, na próxima terça-feira, na SEEC. Primeira questão do Livro dos Espíritos. Sabiamente, Kardec indaga a espiritualidade. Que é Deus? Uma pergunta inteligente para mudar conceitos ou ressignificar conceitos milenares acerca da origem de tudo e de todos. A resposta, sabida por todos: inteligência é a primeira causa de todas as coisas, fonte de vida, fonte de sabedoria, de onde todos nós partimos, para onde todos nós iremos retornar, lembrando de Leon Denis, saindo de um pequeno ponto, como um átomo, ignorante de tudo e de todos, mas com a definição exata da perfeição. Fonte de sabedoria que se manifesta em tudo, mesmo que ocultamente e sem olhos de ver, nós não consigamos perceber esta perfeição que, como herdeiros de Deus, carregamos. Então, a nossa jornada nos breves minutos que está nos destinado gira em torno de um processo lento, moroso, e que, diante ainda de tantas imperfeições e ignorância que nós carregamos, os mais amadurecidos, tal qual o profeta dos profetas, trouxe-nos uma anunciação daquele que estaria conosco eternamente. Mas é preciso compreender, segundo os postulados da doutrina espírita, até onde nos levou esta anunciação. Inicialmente, nas eras e épocas remotas, este princípio espiritual, que ganhou ao longo do tempo a oportunidade do raciocínio
era movido até então pelo impulso, pelo instinto e outros movimentos progressivos que o espírito carrega em si, ao ponto de começarmos a cogitar, a perguntar, a filosofar acerca do universo que nos abraça. Aonde está Deus? Quem é Deus ou o que é Deus? A manifestação de suas leis. E ao longo deste périplo, mentes um pouco mais avançadas do que a grande maioria são utilizadas como intermediários desta verdade que está paulatinamente sendo construída. A narrativa está lá em João, Jesus falando aos discípulos, uma profecia sinalizando o futuro da humanidade. Indagações que todos nós, apesar de todo o processo que já nos submetemos, ainda existe na nossa intimidade. Qual o nosso futuro? E qual a necessidade de vivermos isto ou aquilo para alcançarmos uma melhor condição? Ou trocando em miúdos, numa palavra comum a todos, o que é necessário para sermos felizes? Em outra terminologia usada pelo Cristo, o que é necessário para alcançarmos o reino? E naturalmente isso não poderia deixar de ser uma conquista morosa, até porque falta-nos condições ainda, como o próprio Evangelho nos diz, falta-nos olhos de ver a grande verdade para a qual estamos caminhando. O tema é tratado na Gênese a partir do item 35, que repete a escrita de João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Diz Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu vou fazer a leitura literal, para que a gente possa entender de forma macro, e depois nós vamos tentar, ao longo dos minutos, esmiuçar cada palavra, se for possível, cada frase destas. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Todas as palavras que estão em negrito, é necessário refletirmos. Outro Consolador. A fim de que este Consolador fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode perceber porque não o vê. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará-vos lembreis de tudo que vos tenham dito. Por mais que possamos gravar os 10 mandamentos, que ainda hoje não foi compreendido, e não foi compreendido por falta de estudo e de busca. Foi ainda não compreendido por falta de maturidade, de olhos ampliados de ver os 10 mandamentos. Na primeira revelação. Além de outras tantas revelações, chega-nos a segunda revelação com persona do Mestre querido.
do guia e modelo da humanidade, ampliando ainda mais aquelas 10 verdades que outrora foi escrita na pedra. E depois de 2000 anos, estamos aqui enquanto espíritas, enquanto cristãos, ainda martelando para compreender a mensagem de Jesus. Isso significa dizer que nós ainda não entendemos. E se entendemos relativamente, distantes estamos da vivência daquilo que nós entendemos. E não precisamos ir muito além da atualidade no mundo em guerra, onde a força bélica, tal qual Roma antiga, ainda prevalece. Na ausência do amor, na ausência, eu não diria nem do amor, mas do respeito ao próximo. É lamentável percebermos o quanto ainda somos imaturos diante da mensagem renovadora de Jesus. Necessário darmos prosseguimento, porque se entre tantos princípios da doutrina espírita, não podemos passar por cima de um dos princípios, que é o princípio da transformação, da lei do progresso. Então, por mais que assim desejamos entender os 10 mandamentos, compreender a mensagem de Jesus e viver tal qual compreendemos essa verdade, a história da humanidade nos fala que é necessário muita coisa além do entendimento para definitivamente implantar a paz na nossa intimidade. E foi aí, como Jesus, visualizando naturalmente, por tudo ele que espírito puro é, já sabia, já compreendia as grandes dificuldades que o espírito em si carrega, não apenas na construção de um entendimento teórico, mas principalmente na execução desta teoria que nós estamos construindo ao longo de milhares de anos. Então, quais são os pontos chaves desta passagem de João? A primeira palavra que está em negrito, mandamento. Mitzvah. Qual é o sentido da palavra mandamento? Há algum tempo, nós nos esforçamos para, de alguma forma, nos utilizarmos deste manancial de luz que é a doutrina espírita e colocar em prática em nossos estudos e não nos apegarmos à palavra. Importante não estarmos presos à palavra. Compreendermos aquilo que, em essência, a palavra nos traz. Eu poderia trazer outros sinônimos da palavra mandamento, mas dentre estes sinônimos eu poderia exaltar uma palavra que se assemelha e que é muito característico nos estudos da doutrina espírita. Como terceira revelação, todos nós estamos em busca da verdade. A verdade que está presente nos 10 mandamentos, que está presente no Evangelho, na Boa Nova, que está presente na doutrina espírita, mas ainda não é a última palavra. Necessário alargar, ampliar cada vez mais. Entendendo que nós estamos no segundo plano evolutivo. Faltando-nos ainda muito
para alçarmos em outras estações de maior maturidade espiritual. Então, nós estamos em busca da verdade. Esta verdade parcialmente foi trazida por Moisés, por Jesus e também pelo Consolador. Porque não tenho dúvida que tem muitas coisas que, por mais que nós nos esforcemos, ainda não temos condições de compreender. Primeira revelação, segunda revelação que complementa a primeira, terceira revelação que complementa a segunda, e aí sucessivamente. Um outro ponto de extrema importância é que na verbalização de João e de Jesus, ele fala que enviará um outro Consolador, com uma característica bem específica. O cristianismo se deu em função da presença do Cristo conosco. A primeira revelação se deu em função de Moisés, individualidades enviadas pelo Criador. A terceira revelação tem uma característica toda especial. Não é o ensinamento de Kardec, de um espírito. São os ensinamentos e mandamentos e princípios trazidos pelos espíritos. Um conjunto, uma pleiade, na condução de Jesus, trazendo essas verdades possíveis de serem entendidas. E que este Consolador, esta verdade, é uma outra característica diferente das outras tantas religiões e outras tantas propostas. O Consolador ficará eternamente conosco. Então, uma pergunta simples, já que a doutrina é eminentemente racional: o que é que poderá estar conosco eternamente? Para onde estivermos, na dimensão que estivermos, este Consolador estará conosco. Ocultamente trazemos este Consolador, eu me refiro à verdade, eu me refiro a uma outra palavra que se coaduna com esse raciocínio: consciência. Onde é que estão as leis? Onde que estão todas as verdades proposta pela doutrina espírita e os espíritos? Na sua consciência. Então veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira, dizendo assim: a verdade está dentro de nós, mas é necessário uma longa jornada de auto e conta. Isso faz toda a diferença. Porque não é Jesus que vem salvar, é Jesus que vem nos orientar, anunciar que o caminho é possível se nós nos dedicarmos. E vamos nos dedicar, eu não tenho a menor dúvida. Pelo amor, pela razão e pela dor, nós vamos sendo impulsionados ao ponto de vivenciarmos estas eternas verdades. Um outro ponto, quarto ponto, é que o mundo não pode receber porque não o vê à época. E no Evangelho nós temos várias passagens onde Jesus diz: vós ainda não teis olhos de ver, ouvidos de ouvir as verdades que eu trago. Ele falava isso para os discípulos que conviviam com eles e que supostamente tinham uma maior maturidade suficiente para conviver e absorver, no limite da força de cada um, as verdades que partiam do Cristo. Quantas e quantas vezes
Jesus parava com muita paciência e tolerância. Tu não sabes o que te estás pedindo. Porque eles não tinham, tanto quanto nós ainda não temos, condições de enxergar as verdades que vão nos conduzir. E o quinto ponto, mas o Consolador, a doutrina espírita, as verdades que nós nos esforçamos, sempre que estamos na casa espírita, independentemente de tema. Porque todos os temas fazem parte de uma única verdade. Apesar que cada um cultiva e constrói sua verdade. É um paradoxo, porque de um lado nós temos a pura verdade registrada em nossa consciência, e a outra, cognitivamente, nós vamos tentando se aproximar desta pura verdade. A doutrina espírita nos ensinará todas as coisas e fará vos lembreis de tudo que vos tenho dito. É motivo de alegria, de contentamento. E muitas vezes, invigilantemente, me pego a reclamar diante do muito que está sendo a mim concedido, em termos de compreensão da vida. E eu tenho certeza que isso acontece com cada um de nós também. Lembrando de Paulo, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Daí a responsabilidade de sermos espíritas. Porque a cada momento que nós estamos aqui a refletir acerca da benção do conhecimento, das leis naturais que nos dirigem, a nossa responsabilidade aumenta. E eu fico assim pensando, o que é que eu estou fazendo? Porque eu já poderia ter uma reação ou uma ação diferente da que eu estou tendo. Com relação a tudo que se aproxima de nós. Há 15 dias atrás, nós fomos, há 15 dias não, mais ou menos um mês atrás, nós fomos pegados, e geralmente é assim, sair da zona de conforto. Quando nós estamos quietos espiritualmente, e que precisamos nos agitar para fazer alguma mudança íntima, vem o convite da própria vida. Que esteja acontecendo com você ou com os seus. Então a minha mamãe foi diagnosticada com um carcinoma. E isso é impactante, é desafiador. Mas naquele momento, apesar da dureza do enfrentamento, me veio exatamente este momento. O que é que eu estou fazendo com aquilo que me foi concedido? Porque nada nos chega sem um propósito que não seja o de nos elevar. A minha mamãe não é espírita, ela é cristã, mas com certeza tem a fé maior do que a minha. E aí, ainda ontem eu fui visitá-la, e o semblante dela, apesar de estar sendo desafiada, era um semblante de superação. E aí eu dizia, não para ela, mas eu dizia para mim, não abaixe a cabeça, eleve a fronte, e por mais difícil que seja, agradeça. Esta é a essência do Consolador. Por mais difícil que seja as circunstâncias que cada um de nós estamos enfrentando, é a manifestação da bondade infinita de Deus. A purificação do Espírito. Eu me lembro muito de Dr. Paulo César Frutuoso. Ele é médico, médium e oncologista, especialidade dele. E aí vem tudo à mente naquela hora.
E o câncer é um filtro de purificação do espírito. Então não tem nada a ver com castigo, com penalidade, com punição. E aí isso nos ajuda a enxergar sobre outro vértice, sobre outra ótica. 81 anos. E que já superou, na minha forma de ver. Então esta é a diferencial da doutrina espírita, que consola, que orienta, que nos sustenta nos momentos de dores, não menosprezando naturalmente nenhuma das outras respeitáveis religiões nas quais nós já também transitamos. Então vamos acelerar. Entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu me vá, porquanto se eu não me for, o Consolador não vos virá. Ele já sabia. Ele já sabia que não seria entendido, compreendido, mas para que o Consolador, em 1857, e alguns anos antes, viesse, era necessário que ele sacrificasse. Era necessário que ele retornasse. Coisa que ainda muitos não compreenderam, muito menos aqueles que conviveram com ele. Então existe um programa que os nossos olhos, ainda pouco habituados em ver, está em plano. Primeira, segunda, terceira e outras tantas quantas revelações virão para despertar a criatura. Daí os momentos tormentosos, desafiadores que nós estamos vivenciando hoje. Não acontece por acaso, faz parte de uma limpeza, de uma psicosfera que se aproxima, convidando-nos à paz. É necessário tudo isso. E quando ele vier, convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Eu vou pular um pouquinho. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podeis suportar. Quando eu me debato com determinadas frases, e aí eu pergunto assim, para mim, será que Josemar tem condições de suportar a verdade que ele construiu na existência anterior? Por isso que a bondade divina faz com que nós nos esqueçamos. Nós ainda não temos maturidade nem de nos enxergar. Quanto mais enxergar a dinâmica de tudo aquilo que está nos conduzindo. Vamos em frente. Isso no item 35, esta frase também é importante a gente compreender. Convém, eu já falei aqui, convém que eu me vá, porquanto se eu não me for, o Consolador não vos virá. E quando ele vier, convencerá o mundo quanto, em destaque, o pecado. O que é o pecado? O que é o mal? Tudo isso mudou com o advento da doutrina espírita. Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é o bem? É tudo aquilo que está de acordo com as leis de Deus. E o mal, ao contrário, é tudo aquilo que se distancia destas verdades. Então eu não tenho a menor dúvida, e espero que vocês me perdoem, todos nós ainda estamos no mal.
não é porque nós desejamos. É porque ainda não nos aproximamos o suficiente do sentimento do amor, da vivência do Evangelho. Muito mais por desconhecer as suas leis. Os dois grandes males que todos nós ainda estamos mergulhados, e a proposta é estarmos atentos a esse universo, que é o que nos impede de progredir, crescer e ser feliz. Livro também dos Espíritos. Qual é a origem de todos os males? O orgulho e o egoísmo. E Emmanuel vem depois, dizendo que além destes dois, outro de muita importância, a ignorância das leis de Deus. É lógico e evidentemente que no fato de compreendermos por si só não resolve, mas acelera o processo. Compreendermos acelera o processo quando as experiências vividas se conflitam entre aquilo que eu sei e aquilo que eu estou vivendo. Daí a necessidade de submetermos às diversas experiências necessárias para o amadurecimento espiritual. Se você é extremamente preconceituoso e passa uma existência toda pautado, focado naquele julgamento equivocado, preconceituoso, o que é que vai acontecer? Em favor do seu crescimento espiritual, você vai renascer mergulhado naquilo que você preconceituava, para que você possa, através da experiência, refletir, teorizar, perguntar e mudar. Qual é a nossa noção de justiça? Porque aquilo que está em João, Jesus fala que nos convencerá o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Essas palavras, todas elas, sem tirar e sem pôr, depois do Consolador prometido, tomou uma nova dinâmica em nossa mente. Porque não é suficiente ser espírita. Serei julgados pelo teu comportamento. Não serei julgados pela condição social, pela região na qual você está inserido. O juízo é você e sua consciência. O juízo está em nossa consciência. Portanto, somos nós mesmos que iremos nos cobrar. O sentimento de culpa que ainda carregamos é exatamente a manifestação da nossa consciência exigindo um novo comportamento. E os espíritos obsessores? Eles também estão cobrando equivocadamente. Mas antes dele, nós registramos em nossa consciência todas as nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, emoções. A grandeza da vida, colocando em nossas mãos toda a nossa responsabilidade naquilo que nós desejamos galgar. Portanto, não será Jesus, não será a espiritualidade, será o esforço que cada um usa diante de tantos talentos que cada um de nós recebemos, na aplicabilidade do dia a dia, que vai nos conduzir às regiões elevadas ou nos retardar nas regiões inferiores. No item 37, que nós vamos até o 42. Não sei como, mas nós vamos. Jesus não disse tudo o que tinha de dizer.
pela mesma razão de que não o teriam compreendido, nem mesmo seus apóstolos, visto que a eles é que o Messias se dirigia. Se nós formos em outro momento do Evangelho, nós vamos perceber que não se deve jogar pérolas aos porcos. Comparando que o porco, o animal, o inconsciente, naturalmente não vai compreender as pérolas que são jogadas. Então isso vem sendo ministrado de maneira que tenhamos no momento oportuno condições de compreender aquilo que está sendo disponibilizado. Cientificamente, a nossa massa cinzenta hoje é muito maior do que a massa cinzenta de há 100 anos atrás. Fisicamente, a estrutura cerebral hoje tem melhores condições, conectividade sensorial, percepção as mais diversas, que há 100 anos atrás não tínhamos. Eu sou avô de 3. E os meus netos, com 3 anos de idade, às vezes faz coisa com celular que eu não faço com 60. Ninguém ensina. São espíritos, diríamos assim, com um instrumento mais capacitado para entender determinadas coisas. Imaginemos coisas que tratam da transcendência. Da mesma forma, espíritos mais amadurecidos estão reencarnando, não dito por mim, mas dito por outros tantos estudiosos, com a condição de, na ciência, se Deus quiser, na política, reverterem todo o processo que nós estamos vivenciando. Por outro lado, espíritos atrasados que estão tendo a última oportunidade na política e em todas as frentes, estão tendo a última oportunidade. Porque o mundo de regeneração se aproxima. As religiões que se fundaram no Evangelho não podem, pois, dizer-se possuidoras de toda a verdade. E nós, como cristãos espíritas, nos incluímos. Mesmo com tanta abundância de verdades, não podemos dizer que somos possuidores de toda a verdade. Estamos distantes. Sob o nome do Consolador, Jesus anunciou, portanto, a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo o seu ensino. Quando eu me deparo com a palavra lembrar, eu lembro da nossa consciência. Porque os livros, a codificação, apenas nos lembram aquilo que em essência carregamos. O Consolador da mesma forma, guardando as devidas proporções. Em todo o manancial da codificação são lembretes. No item 38, quando terá de vir este novo revelador? Ipsis literis, nós trazemos aqui as passagens da Gênese, que foi a proposta que nós apresentamos. Quando terá de vir esse novo revelador para a inteligência de certas partes do Evangelho, excluídos os preceitos morais, faziam-se necessários conhecimentos que só o progresso das ciências facultaria e que tinham de ser obra do tempo e de muitas gerações. Pensando nisso, eu vou acelerar o passo e vou apresentar isso aqui para vocês. Como é moroso a evolução de uma ideia. Teoria geocêntrica. Antes de Cristo, 384 através de Aristóteles,
e Ptolomeu, 100 anos antes do Cristo. Até ali, a ideia era geocêntrica. Eu estou falando de verdades, eu estou falando de ciência, conhecimento. Todos assim entendiam que a Terra era o centro do universo. Ainda hoje. Ainda hoje tem gente que não acredita que o homem foi à Lua. Como nós somos limitados. Deste momento, antes do Cristo, nós vamos para 1473 com Copérnico, mudando a chave e colocando o Sol no centro e os planetas e estrelas em torno do Sol. 1000 anos! 1000 anos para identificar uma parte da verdade. E eu estou falando das verdades físicas, onde a mente, os aparelhos, a tecnologia, nos propicia se aproximar dessa verdade. Graças a Deus que Kardec, visualizando isso, incluiu no tríplice aspecto da doutrina espírita a questão da ciência. Filosofia, moral e ciência. Ratificando. E Kardec disse mais: quando a ciência distorcer de alguma verdade trazida pela doutrina, naquele ponto, deixe a doutrina e siga a ciência. Como sendo parte de uma verdade, até agora, nenhum ponto da ciência foi contraditória. Vamos dar prosseguimento. A partir de 1878, 79, portanto, depois da doutrina espírita, veio a cosmologia moderna, através de Albert Einstein e Edwin Hubble, dizendo que o universo está em constante expansão. Saímos da melancólica ignorância do geocentrismo e fomos para a cosmologia moderna, onde percebe-se que o universo está em constante mudança e expansão, porque Deus cria sempre. E o que não nos falta na atualidade é a preocupação que a terceira guerra irá destruir a todos. Pode até destruir esta casa, este planeta, mas o universo infinito, com certeza, está reservando-nos outras moradas. Esta é a proposta da doutrina espírita, que aqui para nós, a grande parte da humanidade desconhece. Chegou o tempo, mas eu vou só finalizar. Portanto, o Espiritismo realiza, como foi demonstrado no capítulo 1, número 30 da Gênese, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem é uma concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu Criador. A terceira revelação é fruto do ensino coletivo dos Espíritos. Tanto quanto o mosaísmo foi de Moisés, o cristianismo do Cristo, maometismo de Maomé, budismo de Buda, cartesianismo e assim sendo. A doutrina espírita é fruto de uma coletividade de inteligências superiores à nossa, sob a condução do Mestre amoroso do Cristo conosco. Eu tenho certeza absoluta que, como outra tanta ferramenta que se assemelha à parábola lá atrás do talento, veja como as verdades se encontram. A todos são concedidos
múltiplos talentos. A uns 2, a outros 3, a outros 5. Eu tenho certeza que aos espíritas foi nos concedido o talento parcial desta verdade, que é o Consolador prometido. E nós temos que produzir muito com este talento. Não impondo nada a quem quer que seja, mas com muita coragem, impondo os seus princípios a nós mesmos. Um 2026 de muita luta, de muita determinação, de muita coragem, de muito estudo, porque o que nos falta, Silmara, nosso querido Soares, além de tudo isso, a busca contínua dessas verdades superiores. E é o estudo que nos proporciona isso. Todas as casas espíritas, e nós antes de chegarmos à condição que estamos hoje enquanto sociedade de estudos, olha a palavra, a responsabilidade, sociedade de estudos espíritas, passamos por estas salas, eu sempre me lembro, com alguns amigos, dentre eles nossa querida Marlene, que ali está, promovedora, incentivadora, como o nosso querido Robson, que também ali está, do estudo. É bem verdade que, como eu disse agora há pouco, o estudo é um estímulo para que você possa mudar e que seja uma mudança efetiva neste 2026. Um renovado abraço a todos, que Jesus nos abençoe. Então, agradecemos ao nosso amigo Sabino pela exposição e vamos outra vez nos preparar para a prece. Mas antes, quero lembrar, na próxima quarta-feira, temos aqui como palestrante Rubem Júnior, que abordará o tema O Maior Mandamento. E de hoje a 8, no sábado, Rosana Mendes, que abordará perguntas sobre os interesses morais e materiais. Então, outro aviso que nós temos é de que durante o período do Carnaval, como normalmente ocorre nos últimos anos, haverá seminários espíritas promovidos pelo Conselho Municipal de Espiritismo. Então, na AME, no domingo, segunda e terça, que vão ser 16, 17 e 18 de fevereiro, de 2h30 às 4h30, haverá seminários espíritas. Aqueles que estiverem em Caruaru durante o Carnaval podem usufruir da possibilidade de não interromper essa aprendizagem, essa iluminação que a doutrina espírita nos dá. Então, vou pedir aqui outra vez a nossa irmã Clécia. Tem um aviso ali, pode vir. Espera um pouquinho. A gente sabe que eles comem, né? Para que não correr para o lateral, já não vai evitar. Então, atenção aí, eles que forem tirar o carro, se tem um gatinho. Vamos então acompanhar a Clécia novamente na prece agora de encerramento. Convido mais uma vez os irmãos a elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Primeiramente, agradecendo a Ele a oportunidade de receber o nosso irmão Sabino, apresentando este tema de muita importância e muito esclarecedor. Te pedimos, ó Pai, que nos ajude, que nos abençoe. Te agradecemos pelo dom das nossas vidas, pela nossa família, nosso trabalho, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos permitido vivenciar, né, nesta busca da evolução moral e espiritual. Te
Pedimos a luz e a bênção de termos uma semana de muita paz e de muita luz. Que abençoa o nosso retorno aos nossos lares. Que assim seja. Agora.